Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje nós vamos falar sobre economia. Isso mesmo, pode chamar aí o pessoal da casa que está gastando muito, porque o Rodrigo Serra, que é especialista em finanças, é o meu entrevistado de hoje e nós vamos conversar muito sobre isso. Rodrigo, prazer recebê-lo. Obrigado, boa tarde. Bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado. E Rodrigo, fiz bem de mandar a família toda assistir, porque às vezes tem um ali que gasta um pouco mais e tal, é importante, né? Todo mundo vê. É um assunto muito importante, né? Os gastos, o controle dos gastos, o quanto ganha, o quanto se tem de dinheiro, né? Esse é um tema sempre muito importante que dita o dia a dia da família ou não, né? A paz, a tranquilidade da família ou não, né? Muito bem, muito bem. Rodrigo Serra, professor, coordenador da área de matemática do Colégio Crescer dos meus amigos lá, do Mateus, né? Grande Mateus, do seu Marcos. Você é especialista em educação financeira, você é mestre em educação pela Universidade de São Carlos. Pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Muito bom, muito bom. É mais fácil gastar menos ou é mais fácil ganhar mais? Então, é aquilo, né? O ganhar sempre é mais difícil, né? Vamos trabalhar e ganhar o dinheiro. Mas o grande problema está em ganhar e gastar mais do que ganha. Sim. Né? Então, você ganha 5 mil, gasta 10 mil, você vai ficar sempre, né? A história de Sísifo, né? Sísifo foi condenado a colocar uma pedra lá em cima, a hora que chegava lá, a pedra rolava. Sim. Então, a questão financeira é a mesma coisa. Você sempre está no juros, sempre está no cheque especial. Porque uma coisa importante, Alberto, é o seguinte, uma coisa é crédito, uma coisa é você ter crédito, outra coisa é ter dinheiro. Sim. Então, às vezes a pessoa tem crédito, né, e fala, mas nossa, né, gasta o cartão e tal, aí vira... E os juros no Brasil não são juros baixos, né? Sem dúvida, são galopantes, terríveis, né? De uma maneira geral, o Brasil gasta mais do que ganha, tem tanta gente inadimplente, né? A questão do brasileiro em si, né? Falta muito esse tema também nas escolas, né? Um tema transversal que poderia ser trabalhado nas escolas, que é a educação financeira desde criança, né? Por conta disso, tem vários índices aí que mostram o alto endividamento, como você mesmo falou, né, do brasileiro. Esse alto endividamento reflete uma falta de planejamento, né, que muitas vezes você tem um dinheiro aqui, mas você acaba aplicando mal. E a grande pergunta, né, Alberto, que deve se fazer é, vou comprar uma coisa, estou realmente precisando disso? Ou eu vou comprar no impulso? Né? Essa é uma pergunta que o brasileiro deve sempre fazer. Sim. Então, e aí tem muitos casos de inadimplência e mesmo dívidas, né? Agora, você acha que a Associação Comercial e Industrial dos estados, das cidades, elas estariam preocupadas em ensinar o povo a gastar? Olha, se não estão, deveriam, né? Porque gera um problema para todo mundo, para o comerciante e para quem compra, né? Para as famílias em geral, porque... você vê muitas pessoas, às vezes, com depressão ou doença devido ao descontrole financeiro, né? Não dorme à noite, fica preocupado. E também, assim, o efeito, né? Pega um dinheiro aqui, faz uma dívida aqui, aí faz outra dívida para tentar sanar essa dívida, né? Isso vai gerando um efeito cascata, né? Mas as associações comerciais, não só as associações comerciais, mas as escolas também, como um todo, se oferecessem cursos de educação financeira. Tem alguns bancos privados que oferecem cursos, né, ou maneira de você administrar suas finanças conscientemente. Você como homem da educação, você já imaginou educação financeira como no currículo escolar desde o começo? Já imaginei, eu acho que com a proposta dessa nova base nacional comum, esse é um tema importantíssimo que deve entrar nas escolas, né? Porque a educação é sempre uma ação consciente, né? Então, não é uma ação inconsciente ou uma reação. A compra, pode ver, as pessoas que saem comprando, elas têm uma reação. Eu vou levar isso, vou levar aquilo, né? Então, a educação como ação consciente, ela ajudaria a conscientizar a pessoa, o indivíduo, né, desde criança,
que a compra, o gasto, a poupança deve ser planejada. Né? Então é um tema importante, deve constar, se não no currículo oficial, pelo menos em projetos nas escolas. Perfeito, né? Perfeito. E claro, quando a gente fala em controle, a gente está falando em planilha, né? Ali você coloca o seu recebimento e aí você começa a distribuir. Quando a gente fala em controle, deve-se pensar em poupança? A poupança é uma das maneiras, né, de se guardar o dinheiro, né, desde criança. Né? Você pode ir lá fazer um cofrinho e ir guardando. Né? A planilha, não necessariamente aquela planilha de Excel no computador, né? Uma simples folha, anota lá, entrada, saída, né, e controlar os gastos. Né? Quando eu comecei a controlar minhas finanças, eu tinha uma folha e ia registrando os gastos. Né? Então, gastei tanto, gastei um sorvete, ganhei tanto. Você consegue visualizar, né, o que você está gastando e o que você está ganhando. E aí você tem menos problemas, né? Na qualidade de entrevistador, eu tenho que te perguntar, mas isso não é chato? Olha, é chato, mas é o que se poupa de preocupações, né, preocupações, de sofrimento, de transtorno, né, e como eu falei para você, às vezes de doença, organizando-se financeiramente, acho que essa chatice ela fica de lado, né? Acaba compensando, né? Porque é um hábito, na verdade. Por isso que é importante desde criança. E a família pode participar, hein? É isso que eu ia perguntar. Primeiro, eu ia citar um exemplo aqui, vou citar, que ninguém utilize, mas isso foi muito utilizado quando... Isso também é a coisa de 50, 60 anos. A minha mãe sempre dizia para as pessoas que ficavam reclamando muito, é porque eu estou pagando isso, ela falava assim, olha, não soma que dá, não soma que dá. Hoje é o contrário, você tem que somar tudo, porque se não somar é que não dá mesmo, porque a caricia hoje é uma coisa impressionante, né? Não, exatamente, né? Então, veja, você relata uma experiência de família, né, de mãe, né? Então, os pais, né, podem educar seus filhos junto com a escola, porque às vezes eles transferem para a escola essa responsabilidade, mas os pais têm responsabilidades em relação a educação financeira dos filhos e outras vertentes da educação. Mas especificamente do tema educação financeira, por exemplo, o pai não gastar mais do que arrecada, ou falar para o filho, por exemplo, uma criança, ela não sabe o valor de R$500, uma criança de 8 anos, que é uma bolsa, R$500. O que significa aqueles R$500? Né? Então acho que é uma questão também de trabalhar valores. Então, mas se você fala, por exemplo, começar na escola, começar desde criança, a criança é uma das razões pelas quais muito se gasta, né? Se gasta, Você vai com uma criança ao shopping, por exemplo, e o pai, e o avô não pode ver uma coisinha que o avô vai lá e compra. Então, os avós meio que estragam, né? Não, eu não tô, lógico, né? Ninguém estraga, é uma questão de, vamos dizer, de consciência mesmo. Então, assim, tem que pôr um limite, não é tudo que a criança vê que ela pode comprar, né? A questão do valor, né? Às vezes, já vi pais se endividando por comprar uma bolsa, por exemplo, por causa de uma determinada marca, que custa um valor quase metade do salário. Mas eu tenho que agradar, né? E as famílias, Alberto, elas estão cada vez mais, assim, ausentes devido ao trabalho, né? Muitos pais trabalham fora, trabalham o dia inteiro, e aí quando chega não tem a presença, quer compensar com o presente. Então acho que a gente precisa ter mais presença e mais conscientização, né? Você foi muito feliz aí, viu, Rodrigo? Criança muitas vezes quer mais a presença do que o presente. Exatamente. Né? E uma coisa também que eu posso falar por experiência própria, avô de primeira viagem, agora já sou de segunda viagem, né? Porque tenho 2 netas. Mas quer fazer tudo para a primeira, você compra às vezes alguma coisa muito cara, que fica jogado num canto que a neta nem aí. E de repente com um negocinho simples, que você já traz muito mais alegria. Isso, perfeito exemplo, porque é a questão do valor, né? Ele não sabe se custa 500 ou 100 para a criança, mensurar, né? Exatamente. Então acho assim, aí parte da família, de quem é um adulto da relação, né? E você vai educando, olha, eu vou comprar isso aqui, mas isso aqui custa tanto, eu ganho tanto, não dá para comprar, vamos comprar isso, dá para fazer isso. Mas eu acho que é a partir dessa noção que começa a estabelecer ali o embrião para a educação financeira. Agora, tem uma coisa, Rodrigo, que eu até gostaria de aproveitar, embora o mote da nossa entrevista fosse falar sobre o início da educação financeira com a criança e tal, que você já vai colocando aí, mas eu quero
explorar também o outro lado, que é o seguinte. Quando a pessoa tem um determinado salário, você ganha X por mês, é fácil, você chega lá e põe X e vai embora. E começa depois a tirar do X as despesas, no final sobrou mais ou menos e tal. Agora, e quando a pessoa não tem um ganho estabelecido, ela é uma vendedora, a pessoa ganha por trabalho prestado e tal, como que ela mensura, como é que ela trabalha? É uma questão desafiadora, né? Um pouco mais difícil, porque você não tem aquele valor constante, né? X todo mês, como você explicou. Sim. Mas também tem que ter um planejamento, não adianta, né? Quem trabalha dessa maneira geralmente tem um ganho, às vezes, alto, Sim, né? Alto que eu digo assim, depois cai um pouco porque ele está sujeito a oscilações de mercado, de venda, né? De economia também. Então, o ideal seria, quando tem um ganho maior, reservar um pouco. Né? Toda vez que a gente recebe alguma coisa, a gente tem que se pagar. É pegar uma parte do seu salário, 10%, 15%, o que você achar que é importante, e guardar. Né? Isso é muito difícil, porque é o poupar, né? Mas seria o ideal. Agora, quem não tem um ganho fixo, quando tem que tentar fazer ali pelo menos uma poupancinha para poder, quando faltar, né? Porque uma hora então, falta. Talvez, por exemplo, eu não sei se seria o caso, de você imaginar sempre por baixo o quanto você ganharia no ano, digamos assim. Dá para fazer uma média, né? Para você assim. traçar uma média. Isso. Então, vamos supor, se você tem mês... Eu vou pegar números hipotéticos aqui, vai. Você tem mês que você ganha 5 mil e tem mês que você ganha 10 mil. Vamos imaginar. Se você... vai dar uns 7,5. Então, põe por baixo. Digamos, 6,5, 6 mil. Planeje a sua vida em 6 mil por mês. Se o mês que você ganhar 7, sobrou 1.000. Então é hora de guardar. É hora de guardar. Exatamente. Não é de você aumentar a despesa, é de ou você sair guardar. e falar, esse dinheiro está sobrando, vou comprar uma coisa que eu não preciso. Então depois ele faz falta, né? E à vista? Então, comprar à vista, quem compra à vista sempre é melhor, né? Porque a prazo, existem juros embutidos, né? Basta você ir em qualquer loja aí ver quanto fica a prazo. Mas às vezes as pessoas compram a prazo porque o que cabe no bolso delas é o valor da parcela. Quando você divide a prazo, embora você pague lá 20%, 25% a mais de juros, mas quando divide em 30 vezes ou 15 vezes, cabe a parcela no bolso. Sei. Isso é muito ruim, porque o ideal seria guardar e comprar à vista. Quem compra à vista sempre tem uma boa compra. E outra coisa importante, Alberto, pesquisar. Não comprar de primeira. Sim. Isso é uma coisa que o brasileiro faz muito ainda, eu já fiz muito isso também, né? Ele compra por impulso? Compra por impulso. Chega lá e fala, eu vou comprar esse aqui mesmo. Pesquise. Vá numa loja A, loja B, veja o produto. Hoje com a internet você consegue ver. Né? Porque a compra à vista sempre é melhor. Né? Então, agora, se for uma coisa que não tem como um remédio, alguma coisa, aí né, tem que comprar a prazo. Mas comprar uma coisa que não está precisando a prazo, você vai pagar juros, né? Às vezes você paga aquela coisa que você comprou uma vez e meia. Caso de carro, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro automóvel, eu paguei 1,5 carro. Mas isso todo mundo paga, né? Eu acho que então, o Brasil pratica juros muito alto, né? Então, ainda pratica, né? E todo mundo, no primeiro carro ali, por exemplo, né, se eu tivesse guardado dinheiro desde quando eu comecei a trabalhar, eu andaria de ônibus, né? Ou de metrô, mas aqui no Campinas não tem metrô, no caso, né? Mas usaria o transporte público, né? Mas comprei, paguei um juros exorbitante. Hoje já não compro. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. O juro é uma coisa descomunal. Você tem uma ideia? As pessoas que se aposentam, agora vai mudar. Me parece que tem já um projeto que ninguém vai poder ligar. As instituições financeiras não vão poder ligar para o aposentado, para o recém-aposentado, por um período de 6 meses e tal. Então, mas você ficava sabendo antes pelas instituições financeiras que você estava se aposentando. E elas oferecendo dinheiro compulsoriamente, para desconto normal já na sua aposentadoria, eles te emprestam 15 e te cobram 30 em 60 meses. Deveria, na minha opinião, enquanto educador, né, especialistas em finanças, deveria existir uma legislação para... É que ele deixa o mercado livre para isso, mas deveria existir uma legislação para juros, né? Porque o que se cobra aí é absurdo, né? E por isso que existem muitos aposentados endividados hoje. Né? Eles endividam, porque antes dele aposentar, sair a aposentadoria, como você bem mesmo disse, já sabe
Já a oferta de crédito, né? Eu tenho um caso na família em que ligou, acho que 15 ou 16 vezes, né? A minha mãe, ligaram para minha mãe 15 ou 16 vezes. E aí a pessoa, às vezes, no momento ali está precisando, acaba pegando e aí entra numa... Não, mas eu tenho... Atenção, aposentada que não quer receber ligação, ou pelo menos, quer dizer, não tem como, mas se você receber ligação, você já descarta logo. Porque a pessoa, ela entra e fala assim, olha, você é uma pessoa de sorte, você já tem um crédito aprovado. Você fala, que maravilha. De quanto que é o crédito? Olha, o crédito é de 12 mil reais. Que pena. Se fosse de 1.200.000, me interessava. Mas 12 mil não me interessa. Fala assim, pronto, já vai descartando, porque eles ficam o tempo todo realmente perturbando. Você, por exemplo, você dá aula no Colégio Crescer, tá certo? De matemática. Isso, eu coordeno a área de matemática. Você não é... Mas você dá aula também, não? Eu dou aula em outras escolas. Outras escolas, lá coordenador. E lá eu coordeno a área do infantil até o ensino médio. Muito bem. E é introduzido, nem que seja de maneira homeopática, essa matéria ou esses conceitos para os alunos? Ah, sim. Na educação infantil, não, no ensino fundamental 1, há vários projetos dentro da escola que trabalham com educação financeira. Desde uma espécie de mercadinho ou uma lanchonete, o troco, o comprar, o vender. Nós trabalhamos com nas avaliações, são utilizadas questões que envolvem educação financeira. Então, lá a gente faz projetos, desenvolve projetos relacionados à educação financeira, sim. O país, enquanto uma enorme instituição, o Brasil é uma enorme instituição governamental, o país tem interesse em que as pessoas tenham esse tipo de consciência? Olha, eu acho que aí, eu não sei, para o próprio desenvolvimento do país, né, seria interessante que nossos líderes tivessem essa consciência, que é responsável pela educação, sugerisse que nas escolas tivessem temas como educação financeira. Mas enquanto pessoa, enquanto família, eu já vi muitas famílias sofrerem muito por questões financeiras, sofrerem muito mesmo, né? Agora, você vê, você falou uma coisa logo no começo da nossa entrevista, que algumas doenças são desencadeadas exatamente por conta da situação financeira. Ah, sim. Até então o SUS teria menos trabalho, né? Então quando você tem uma saúde financeira, vamos chamar assim, melhor da população, você teria teoricamente menos problemas psiquiátricos, depressão, por exemplo, associados à educação financeira, a desorganização financeira das famílias, né? Eu conheço um caso de um senhor que ele fez tanto empréstimo, só que ele não sabia, ele foi pegando no que nós víamos falando na linha de ofertas, né? Ofertas de crédito, né? E aí quando ele descobriu, ele estava recebendo já uma parte só do dinheiro, né? E pela legislação, o correto seria receber até 30% do salário só. Sim. Mas acabam ultrapassando esse teto. Então o salário dele era de R$2.000, estava recebendo R$200. Ele entrou em depressão. Entendi. E aí, como consertar isso, né? Porque uma dívida ficou em R$57.000, depois não teria mais como pagar. Então tem muitas doenças associadas, infelizmente, a esse descontrole financeiro. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder para mim depois do intervalo. É salutar a hora que você for sair de casa, pegar o cartão de crédito e deixar em casa? Já você responde para mim. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, volto aqui com o Rodrigo Serra, especialista em finanças. Aguarde instante só. Voltamos aqui com o Rodrigo Serra, especialista em finanças. Gozado, saiu arrependido de fazer essa pergunta para você, que eu deixei para o intervalo, porque pode ser que algumas mulheres pediram para os maridos desligar a televisão com medo da resposta que você vai dar. Não, brincadeira, viu, gente? Às vezes não, às vezes o marido gasta muito mais que a mulher, né? Mas a gente tem que andar com cartão de crédito no bolso? Não. Olha, o cartão de crédito, se usado de forma correta, ele é bom, né? Porque você consegue comprar, às vezes, um produto à vista e parcelar, né? O que não pode é pagar o mínimo, deixar aquela dívida rodar, né? Sim. Rotacionar. Agora, a questão do crédito, ela independe de gênero, né? Pode ser homem ou mulher, né? Lógico. As questões dos gastos. O ideal é não perder o controle. Por exemplo, tem gente que tem 3, 4 cartões de crédito, né? Isso é bobagem. Isso além de bobagem, acho que é uma loucura, né? Porque você vai ter que administrar 3, 4 cartões e lembre-se, crédito não é dinheiro. Crédito não é dinheiro. Você não tem o dinheiro, você tem crédito, né? Às vezes você tem um limite de crédito de 100 mil no banco, você fala, nossa, né?
Então, eu acho que tem que pensar em ter uma quantidade de cartão, ou um para mulher e um para o marido, ou um único, que nem eu no meu caso, né, específico. Você trabalha com um cartão só para a esposa e você e a esposa? Isso, minha esposa e eu, nós temos um cartão só. Um cartão. Está no nome dela, né? No caso, ela é mais controlada, né, teoricamente, mas a gente divide esse cartão e aí consegue controlar os gastos sem problema, né? Então, a gente sempre paga o total da fatura e aí vale a pena. Agora, se entra em juros, é complicado. Se você me permite, eu vou dar uma sugestão aqui. Não para você, hein? Uma sugestão para... Nosso público. Eu acho que é mais fácil. Você pega o cartão. Quanto você gastou? Vou pegar um número hipotético aqui, vai. R$4.000 veio o cartão de crédito. 4 mil para você pagar. Não, sei lá. Então, o mês tem 4 semanas. Isso vai dar R$1.000 por semana. Se você pegar em dinheiro 1.000, você não gasta os 1.000 na semana, porque gastar o dinheiro, quando você vai dar em dinheiro, já você fica receoso, só tem esse dinheiro essa semana. Agora, o cartão, como você não vê, não é assim? Então, o cartão tem muito isso, né? Você vai gastando, né? A hora que chega a fatura, você leva aquele susto, né? Quantos de nós já não aconteceu isso, né? Você gasta, e você, nossa, o que é isso, né? Então, realmente, eu acho que não ter o dinheiro em espécie na mão, talvez potencialize esse gasto desenfreado, né? Sem dúvida. Mas lembre-se, é crédito consciente, você pode gastar, pode utilizar, mas dentro daquelas condições. Deixa eu voltar aqui às crianças, que é exatamente o início da nossa entrevista e o mote dela. Por exemplo, a criança vai ser, no futuro, o espelho do que os pais são com ela hoje, por exemplo, em termos de gasto? Ah, com certeza, viu, Alberto? Eu acho que quando você vê o pai gastando muito, ele acha que aquilo é normal, né? Pense em nós enquanto crianças. Nosso pai gastasse muito, né? Sim. Então a criança espelha muito, assim, os pais, né? E aí eu acho que é importante os pais também terem consciência. E a partir do momento que você introduz esse tema na escola, a criança também educa o pai. Né? Porque ela fala, não pode gastar mais. Eu aprendi na escola que juros, cuidado, compra à vista. Né? E isso faz parte do cotidiano, né? Ela vai no shopping com o pai, crédito, débito, né? Quando eu era criança eu falava pro meu pai, dá um cheque. Eu achava que cheque poderia dar, que tinha dinheiro lá, né? Então meu pai explicou, não, você dar um cheque, você tem que ter o dinheiro lá. Mas já aconteceu, olha, o gozado é que pela própria diferença, isso aconteceu comigo, com o meu filho, na praia, e eu fui ao caixa eletrônico com o cartão, naquela eu saquei dinheiro, e aí meu filho, né, o mais novo, o Daniel, eu disse, pai, arruma um cartão para mim, assim, toda hora que eu quiser eu venho e pego o dinheiro. Eu falei, não, mas você precisa ter o dinheiro para você pegar. É exatamente isso que é o educar, né? É uma ação consciente, falar, olha, você tem que ter o dinheiro para você gastar, não é assim. Então, a criança não sabe, ela é criança, acabou de nascer. Então, lógico que ela vai espelhar, né? Se o pai gasta mais, né, do que ganha. Então, acho que os pais têm uma grande função aí, Alberto. É importante dar mesada para a criança? Olha, a mesada é um dos primeiros contatos ali que o pai tem em termos de educação financeira com os filhos. É importante, pode ser de 5, 10 reais, 15. E, por exemplo, você dá 10 reais para o seu filho gastar na escola, né, aquele dia. Se ele gastar tudo, no outro dia ele não vai ter. Né? Então, eu acho que a mesada é assim, um dos primeiros treinos para a criança lidar com o dinheiro. Né? Você dá 50 reais, esse dinheiro é para a semana inteira para a escola, ok? Ou para pegar ônibus, né? Tá. E aí ele vai lá e gasta tudo. E aí, você vai lá e vai dar mais? Como é que faz? E aí? Né? Então tem que ter responsabilidade sobre aquilo. A mesada é importante. Pela sua experiência, ou de repente até pelo seu conhecimento, a partir de que idade pode-se pensar em dar a mesada para a criança? Então, as crianças quando começam ali a ter noção de número, de quantidade, né? De valor também, né? Isso ali para os 6, 7 anos que ela já vai para a escola e compra seu lanche, já pode se trabalhar com a questão da mesada, né? Mas eu acho assim, isso é de família para família, de potencialidade financeira de cada um. Lembre-se, R$5 e R$50, a questão é quanto vai gastar, é a maneira como vai se organizar. Tá. Mas se ela aprende enquanto criança, com o adulto fica mais fácil. Nessa relação de despesa, nesse caderno que você falou, nem precisa ser uma planilha de Excel, a gente tem que eleger ali prioridades importantes, supérfluos
E vai colocando assim. E isso vai numa escalinha crescente de prioridades, né? Assistência médica, água, luz, né? Aquela história que a gente falava no passado, não vender a televisão para comprar uma antena parabólica, né? Então, acho que é pensar nas necessidades, né? Lógico, também muitas famílias não têm, elas ganham, mas não conseguem nem dar conta do básico. Mas aí a gente está falando de extrema dificuldade mesmo, né? Mas para as famílias em geral, que têm um salário ali, controlar, né? Ó, luz, água, né? Que são básicos, né? Alimentação, transporte, medicamento e uma poupança, depois ver o que dá. Não vai sobrar nada. Mas a poupança você coloca como prioridade? Não coloco, mas eu acho ela importante. Importante. Não adianta você também não pagar a luz e guardar o dinheiro na poupança. Entendi. Isso não vai adiantar nada. Você vai ficar com uma dívida, né? Lógico. Então, assim, sempre que tiver uma coisa, um dinheiro, uma economia a mais, um dinheiro a mais, e que você vai falar, eu vou comprar uma coisa que não precisa, é melhor guardar. Né? Muito bom. Rodrigo, você me dá licença que eu tenho que ir para casa, que eu já vou fazer essa planilha aí para arrumar minha vida aqui direitinho, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Foi bom demais falar contigo, Rodrigo foi Serra. Mande um abraço aos meus amigos lá do Colégio Crescer, ao Matheus, né? Ao Marcos, né? Todo o pessoal de lá, que tem muito carinho e respeito por eles. Muito obrigado. Conversei aqui com o Rodrigo Serra, especialista em finanças. Tenho certeza que vocês vão fazer uma planilha em casa aí, viu? Pega um caderno e comece pelo que você está gastando demais e vai acertando aí a sua vida, tá bom? É isso aí. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. Tchau, pessoal.